Som. Quase não usando. Mas vamos lá. A Bíblia fala assim, em Romanos 1,16. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não judeus. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por dar essa esperança para nós de viver uma vida transformada por meio do Seu Evangelho. Obrigado por ter resgatado a Paulinha. Obrigado por ter envolvido os laços, ou envolvido os braços dela em amor. Obrigado por ter feito isso com a mesma coisa com a minha vida. Obrigado por ter feito isso com inúmeras pessoas, Deus. Obrigado por ter enviado Jesus para todos, mesmo sabendo que não seriam todos que iriam aceitá-lo. Peço que o Senhor me dê muita humildade, muito amor, Seu Espírito, para que Seu Espírito toque os corações hoje aqui e usa-me como instrumento do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, Romanos 1. Romanos, eu não sei se vocês sabem, mas ela é considerada a carta mais importante de todo o Novo Testamento. E não é porque ela é a carta mais longa, ou porque Paulo escreveu ela primeiro, mas porque ela é vista como o maior tratado teológico já escrito. A carta de Romanos tem inspirado e impactado a vida da igreja e a vida de homens e mulheres que causaram um profundo impacto na história do cristianismo. Né? Quem conhece Agostinho aqui? Né? Agostinho foi um dos grandes teólogos e filósofos do primeiro século e, segundo alguns estudiosos, ele foi convertido lendo o livro de Romanos. As reflexões de Lutero, que mais tarde culminaram no que a gente chama de Reforma Protestante, iniciaram com essa leitura de Romanos 1. E assim segue. Essa carta aqui é uma espécie de manifesto cristão, de defesa do Evangelho, e defesa que era fundamental na época que Paulo vivia, dado o contexto religioso e político. Né? E fundamental por causa de alguns motivos que eu vou contar para vocês aqui. O primeiro deles é que imagina diante de uma perspectiva romana, como era avaliado o Evangelho. O Evangelho estava ligado com o Messias judeu. Eu estou quase desligando esse microfone aqui, precisa? Precisa do microfone? Tá bom. Tá bom o volume? Tá bom. Então vamos lá. Vamos lá. Imagina, você é romano e o Evangelho estava ligado com o Messias que era judeu, pregado em praça pública. Sabe quem que era pregado em praça pública naquele tempo? Bandido, ladrão, assassino, a escória da sociedade. Então, quando Paulo envia essa carta à igreja de Roma, o estigma cultural que tinha lá do Evangelho era esse. Segundo motivo, os sábios, os intelectuais da época, quando eles olhavam para a mensagem da cruz, para a história da cruz, eles acharam um absurdo. Que loucura essa história! Como assim? Você fala que um Deus vem cá, encarna, ele anda entre nós, nasce numa manjedoura, vem da Galileia, da periferia, fala que o reino de Deus é das crianças, vive para os outros, chega no final da sua vida e fala: Pai, não perdoa-nos porque eles não sabem o que fazem, e morre. Que história é essa? Você vê em 1 Coríntios 1, Paulo falando sobre isso. A cruz é loucura. Terceiro motivo. Você acha que quando Paulo chegava nas cidades para falar do Evangelho, ele era bem recebido? Tipo o Neymar, assim, Paris Saint-Germain? Paulo, assim, né? Não era, pessoal. Paulo chegava nas cidades para pregar o Evangelho, ele era recebido a pedrada. Ele era perseguido. No final da sua vida, ele foi condenado à morte por causa do Evangelho. E ele tinha inúmeros motivos para se envergonhar daquilo que ele estava falando. E justamente por isso,
ele abre essa carta de Romanos falando assim: eu não me envergonho do Evangelho. Da mesma forma, para nós, como eu acredito que é urgente essa afirmação nesse mundo que a gente vive hoje. Como é urgente essa tomada de posição nossa diante do Evangelho. Primeiro porque, assim, hoje a gente vive um momento histórico nesse país aqui. Como diz nosso presidente, nunca antes da história desse país, teve tanta igreja evangélica aqui no Brasil. Já pensou sobre isso? Olha quanto. A igreja evangélica cresce avassaladoramente. Isso causa profundos impactos no nosso cenário religioso e, inclusive, como nós compreendemos o que é evangelho. E junto com esse crescimento avassalador, com essa difusão da igreja evangélica para todo canto, hoje tem mais do que cabeleireiro, tem Deus e amor até em Miami. Junto com esse crescimento, vem o segundo motivo. Vem uma profunda crise sobre o que é evangelho, então. O que é evangelho? Porque apesar do evangelho na Bíblia Sagrada serem 4, e juntos formarem um todo coerente, juntos eles se relacionam, eles conversam e dão uma visão única do que é Jesus e da sua obra redentora pela história da humanidade, a gente tem inúmeras leituras do Evangelho. Já pensou? Logo no primeiro século, a gente já vê uma baita confusão do que é Evangelho. Paulo combate essas diferentes versões, essas muitas histórias em Gálatas, em Tessalonicenses. Alguns evangelhos foram separados, escolhidos e de fato inspirados por Deus, mas outros evangelhos foram rejeitados. Você sabia que existe o evangelho de Tomé? Maria Madalena? Judas? A gente dá um salto temporal, a gente tem o evangelho segundo Allan Kardec. A gente tem o evangelho da prosperidade, o evangelho do Edir Macedo. Então, por isso que é fundamental a gente saber falar assim, além de falar de que você não se envergonha do evangelho, é você falar de qual evangelho que você não se envergonha, porque tem vários. E hoje é difícil essa nossa relação com o evangelho, né? É quase que crime você levantar a mão assim e falar, sou evangélico, não é? Eu lembro de um dia na faculdade que eu estava lá, e aí surgiu o assunto lá sobre religião e tal, e viraram para mim, Marco, você aí é evangélico, né? Eu falei, sou evangélico e tal. E aí o cara virou para mim, mas Mazela, você é tão inteligente, tem que ser burro agora, né? E os caras que acreditam no Deus Pai, Deus Mãe, né? Você vai falar o quê, né? Mas tudo bem. O fato é que a gente vive essa profunda crise sobre o evangelho no nosso mundo. E por isso que é urgente nós nos apropriarmos dessa mensagem de Paulo e saber de qual evangelho a gente está falando e saber qual é o valor do evangelho para a nossa vida. Então, quando você fala, eu não me envergonho, de qual evangelho você está falando? O ponto de eu estar trazendo esse assunto específico aqui para falar com vocês hoje, pessoal, que é assim, eu passei boa parte da minha vida cristã dentro de uma igreja, dentro dessa e de outras igrejas, sabendo teoricamente, ou não sabendo, o que era evangelho, e não vivendo o evangelho, que é quase a mesma coisa. Já parou para pensar? Quando eu pensava em evangelho, eu pensava em evangelização, acabou. E evangelização naquele sentido atividade processual, sabe? Vem cá, vamos evangelizar das 7 às 8, reúne aqui, acabou, é isso. Que não é errado, tá? Mas que ter uma visão do evangelho dessa maneira é reducionista, é incompleto. Evangelho no grego, como muitos aqui devem saber, significa boas novas.
Boas notícias. E como toda notícia, ela aponta para um fato. Já pensou sobre isso? Que notícias apontam para fatos reais que aconteceram, né? Por exemplo, Neymar se exercita no PSG. Neymar se exercita no PSG. Acontece alguma coisa na realidade de Neymar que está lá noticiado, né? Por isso que alguém quando chega para você e fala, tem uma boa notícia para contar, a pessoa fala assim, olha, passei na faculdade, tenho um namorado, passei na prova que eu estava falando. É porque aconteceu alguma coisa e você está falando o que aconteceu, né? Embora hoje seja muito comum essa história toda de fake news e tal, que é o que? Fake news, né? É uma notícia falsa, é noticiando uma coisa que não aconteceu na realidade, né? O que a gente se espera de uma notícia é que ela venha acompanhado de algo da realidade. Não é verdade? E o nosso maior problema de discípulos da nossa geração, aqui eu me incluindo nesse grupo, é que muitas vezes a gente tende a espalhar uma notícia sem fato nenhum por trás. O que eu quero dizer com isso? A gente espalha a notícia de um Deus que ama incondicionalmente, mas a gente fica brigando e tendo panelinha aqui dentro da igreja. A gente fala de um Deus que é pessoal, mas quando a gente vai convidar alguém para estudar a Bíblia, a gente só manda mensagem para a pessoa chamando para o estudo, chamando por bate-papo. A gente fala de um Deus que nos resgatou, que nos trouxe para a família de Deus, mas a última vez que a gente fez isso por alguém foi anos atrás. E tem gente aqui que é cristão e nunca fez isso. Que evangelho você está vivendo? Me diz. Que evangelho? A gente está espalhando fake news, pessoal. O verdadeiro evangelho chega para as pessoas como força de transformação da realidade. Sabe o que é isso? Que evangelho que não vem alinhado com uma prática é filosofia, é doutrina, é teoria, é 10 estudos básicos. Evangelho é poder. A gente acabou de ler aqui, poder no grego é dunamis. Quem já ouviu essa expressão? Dunamis. É força explosiva, transformadora, é milagre. Quando eu vejo o Evangelho diante dessa perspectiva, não dá para achar que é um convite, pessoal. Não dá para achar. Imagina as pessoas tocadas pelo Evangelho de Jesus. Vamos pensar em Jesus aqui. Jesus em Betânia. Simão, o leproso, convida ele para jantar na casa dele. As pessoas nem passavam perto de leprosos naquela época. Imagina jantar na casa. Mas tudo bem, Jesus foi. Jesus não tinha preconceito com as pessoas. Ele foi, ele chegou lá, sentou com Simão, leproso, e tinha uma mulher lá comendo junto com eles. Naquela época também não era comum a mulher participar das mesmas refeições que os homens. Mas estava lá a mulher. E a mulher, além disso, ela solta os cabelos, que também não era comum na época. A mulher tinha que andar com o cabelo preso. E aí todo mundo começou a achar meio estranho aquele negócio lá da mulher soltando o cabelo. E ela vai lá ainda e derrama perfume nos pés de Jesus e limpa com os cabelos. E o pessoal estava querendo arrancar aquela mulher de lá. E sabe o que Jesus fez? Jesus olhou para aquela mulher, tocou naquela mulher, respeitou aquela mulher e exaltou aquela mulher na frente de todo mundo lá. Foi isso que Jesus fez. Jesus e Zaqueu. Zaqueu está lá em cima da árvore. Aí Zaqueu fala: oi Jesus, eu estou aqui. O que Jesus faz? Zaqueu, segura os 10 estudos básicos aí. Não foi assim, né? Zaqueu, posso comer aí na sua casa? Jesus era ótimo. Pode. Jesus vai comer na casa do Zaqueu. Zaqueu era um publicano. Sabe o que os publicanos faziam? Eram cobradores de impostos, eram odiados pelo povo.
trazer para a nossa realidade aqui. Você comeria na casa do Aécio? Do Eduardo Cunha? Não, né? Não vou comer lá. Né? Jesus foi, de novo, e conversou com Zaqueu. E mostrou para Zaqueu que ele era importante, que ele era único. E mostrou para Zaqueu que no reino de Deus não tem essa história de rico, pobre. Que ele era importante para Deus. E a conversa que ele teve com Zaqueu ali transformou ele de um jeito que Zaqueu virou para Jesus e falou assim: eu vou restituir tudo que eu roubei 4 vezes mais, Jesus. Ele foi transformado. Terceira história, pegam uma mulher em adultério e levam para Jesus. E aí imagina, a mulher ia ser apedrejada em praça pública, imagina quanta gente não tinha lá, e a primeira coisa que Jesus faz é desvia o olhar de todo mundo. Faz todo mundo olhar para si mesmo. E quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E um a um as pessoas vão deixando as pedras, indo embora. Resta Jesus e a mulher, inimaginável também na época. Ele se aproxima da mulher, ama a mulher e fala assim: olha, ninguém te condenou, eu não condeno você. Vai, não peques mais. Como não se transformar diante desse evangelho? As pessoas que receberam o evangelho não receberam um convite de Jesus, elas receberam amor, carinho, esperança, respeito. Elas foram tocadas, elas foram evangelizadas. E por isso que Jesus fala assim para os discípulos: venham e vejam. Porque uma mensagem teórica do Evangelho, pessoal, é contraditória por si mesma. Ou você vive, ou você não sabe o que é Evangelho. Então, quais são as boas notícias da nossa vida que a gente está apontando quando a gente espalha a mensagem de Jesus Cristo? O mesmo Paulo que escreveu isso aqui para Romanos, escreve em Corinto, ele fala assim, para a igreja de Corinto, e em 1 Coríntios ele fala assim: agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual vocês continuam firmes. A mensagem que eu anunciei a vocês é o evangelho, por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele. A não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem nele mesmo. Esse final é engraçado. Sabe o que chama atenção na minha passagem? É que você pode até ter conhecido o evangelho verdadeiro, pode até ter vivido o evangelho verdadeiro, mas você pode esquecer. Você pode transformar o evangelho num negócio que parece muito com o evangelho, mas na verdade não é. E a gente faz isso às vezes de uma maneira muito sofisticada, não é? A gente cria um evangelho da conveniência, a gente cria o evangelho da prosperidade, a gente cria evangelho teórico, a gente cria um evangelho político. Qual que é o evangelho que você está vivendo hoje? Vou dar um exemplo. Tem cristão aqui, em qualquer outro lugar também. Tomar muito cuidado com isso que eu quero dizer, mas tem cristão que posta 30, 40, 50 vezes mais textão no Facebook, falando de polêmica, de política, de qualquer outra coisa, do que falando da graça de Deus, do que combatendo a religiosidade brasileira contemporânea que a gente vive, do que dando uma verdadeira esperança para as pessoas. Você já pensou sinceramente, se Jesus estivesse aqui entre nós, sentado aqui, se ele ia gastar mais tempo fazendo texto teórico no Facebook, do que amando gente, do que transformando gente? Hoje em dia a gente vive esse ódio, né, nas redes sociais mesmo. Já sentiu assim? Qualquer assunto gera 2 lados nas redes sociais. Qualquer assunto gera 2 opiniões e pessoas que se odeiam mutuamente, não é assim? Fica criticando uma outra, assim. Uma guerra. É uma guerra tanta que tem um amigo que é youtuber, que ele criou uma cartilha de redução de danos para uso da internet. E ele fala como sobreviver a esse caos, assim, digital. O que me fez pensar, o que Jesus faria no meio disso? No meio digital?
E o que me fez lembrar que Jesus escolheu 2 inimigos políticos mortais para serem seus discípulos, serem seus apóstolos. Você já sabia disso? De um lado, tinha Simão, o Zelote. Os Zelotes eram um partido político extremamente radical da época. Eles lutavam contra a opressão do governo romano. Eles queriam acabar com aquela opressão pela força, revolução. Extrema esquerda, digamos assim, só para simplificar. Do outro lado a gente tem Mateus, o publicano, o mesmo que escreveu aí o Novo Testamento, que vocês veem. Esse publicano, ele era um agente público a serviço do Império Romano. Qualquer judeu odiava publicano, que nem eu comentei no começo, porque eles eram traidores, eles eram usurpadores do seu próprio povo. Os zelotes, então, o que vocês acham que os zelotes achavam dos publicanos? Matar, crucifica. E aí, sobre esse convívio aqui, um escritor teólogo comenta: na lista dos 12, encontram-se os nomes de 2 discípulos que outrora, sempre prontos para a luta, odiavam-se mutuamente com ódio feroz e amargo, até que Jesus, atraindo-os para si, atraiu-os um ao outro. Se algum dia houve alguma inimizade incorrigível e irreconciliável, esta foi a de Simão Zelote e do publicano Mateus. Porém, aqui estão ambos, lado a lado, não mais estrangeiros, não mais estranhos, mas antes amigos e irmãos. Eis que Mateus e Simão foram, enfim, reconciliados em Jesus Cristo. Não é demais? Eu vou trazer para a nossa realidade aqui. É como se Jesus tivesse feito uma chapa, Bolsonaro e Lula, filho. Está entendendo? No time de Jesus tinha coxinha e mortadela, tudo junto. E você? E você, discípulo de Jesus? Como que você vê as pessoas que têm opiniões políticas diferentes da sua? Como irmão? Como amigo? Como um ser humano que precisa de tanto amor e esperança quanto você? Mais do que isso, você, discípulo de Jesus, você luta mais para convencer as pessoas da sua posição política do que para levar o Evangelho? Veja bem, eu não estou falando para você ser alienado politicamente, tá? É importante isso. Eu não estou falando. Pelo contrário, como seguidores de Jesus, a gente deveria dialogar com a nossa sociedade em todas as esferas: economia, política, sociologia, em todas. A Bíblia nos ensina a orar pelos nossos governantes. Como que você vai orar aí por alguém que você nem sabe quem que é, que proposta tem? Você vai no meu Facebook, eu falo bastante de política no Facebook. Eu luto para os meus amigos se conscientizarem dos homens e das mulheres que a gente coloca lá no poder. E não está errado isso, de forma alguma. É inegável o impacto social e político de grandes cristãos como Martin Luther King e Mandela. Para você que é o isentão. Tá? Mas o ponto é o seguinte: onde está a sua esperança? Onde está a sua solução para o mundo? É no seu partido político? Onde está a solução para você mesmo? Porque aonde tiver a sua esperança, vai estar o seu esforço, seu tempo e sua dedicação na prática. E muitas vezes a gente acredita em Jesus, mas não vivemos Jesus. Não é assim? A gente pode até crer, mas às vezes a gente não faz. A gente pode até, e eu vejo bastante isso acontecendo, tá? A gente pode às vezes ficar criticando a inclusão social do Brasil, ou a desinclusão social nas redes sociais, enquanto nossos jovens da nossa igreja aqui, do nosso lado, não se sentem acolhidos nesse ministério. Não se sentem. Já perguntaram para algum?
A gente pode ficar falando de desigualdade social e tal lá no Facebook, enquanto que na verdade a gente só serve os pobres e os necessitados que estão sofrendo no mundo 2 vezes por ano numa programação da igreja. A gente pode viver a vida inteira com dúvida a respeito da Bíblia, de Deus, de certos tópicos, inclusive da própria Bíblia, e nunca mover uma gota do nosso cérebro para ir até o fundo no assunto e se relacionar com Deus por completo. A gente pode ficar vivendo, falando mal da igreja, dos nossos governantes, como as coisas funcionam, mas quando surge a oportunidade de fofocar por trás das costas de alguém, a gente faz. Que evangelho é esse, universitários? Vocês têm falado na cara das pessoas, na cara dos seus irmãos, em amor, o que você acha deles? Ou você tem deixado para lá? Ou você tem falado para um ou para outro que você é mais aberto, que você se sente mais confortável? E o resto? Isso me fez lembrar de um dia que a Bianca pediu para falar comigo. E ela fez o que mata qualquer ansioso. Ela mandou mensagem e falou: preciso falar um negócio importante com você. Tá bom. E aí no dia a gente chegou, a gente se encontrou lá. Eu nunca tinha falado com ela. E eu lembro até hoje. Ela virou assim: ó, então, Mazela, eu acho você metido. Brincando, não foi exatamente assim, mas foi quase isso. Vocês conhecem a Bianca. E ela começou a falar as coisas que estavam no coração dela, de que ela achava de mim, por causa da situação XYZ que tinha acontecido, de forma humilde. E eu olhei para ela assim e falei: Bianca, minha filha, nunca fizeram isso comigo. Como eu me sinto amado por você. Viu? Porque quando eu pensei, olha, ela está investindo o seu tempo, ela está sendo corajosa, ela está vencendo o seu orgulho para falar essas coisas aqui na minha cara, com humildade. Quando eu vi essas coisas eu pensei, só pode ser Jesus Cristo. Só pode ser o Evangelho transformando a vida dela. É amor. E nós? Porque esse Evangelho transforma as nossas relações sociais. E desse Evangelho eu não me envergonho. Quem aqui conhece o Hope? Quem for na conferência vai saber mais, porque o diretor está lá, né? Mas de forma bem, vai estar lá, mas de forma bem breve, assim, o Hope, ele foi fundado em 91 por discípulos apaixonados pelo Evangelho de Jesus, em resposta ao chamado bíblico da gente servir os pobres, da gente se importar com o sofrimento desse mundo. E ele começou com programas pequenos de assistência médica em regiões que eram assoladas assim, pela AIDS e não tinha acesso à saúde de forma alguma. Costa do Marfim, por exemplo, foi uma das primeiras regiões. E hoje é um programa que está em mais de 60 países. E não leva só saúde, leva saúde, habitação, educação, alimentação. Programa global. Mas mais do que falar, eu vou passar um vídeo que fica melhor, tá? So everyone will know I was here.
Demais, né? Desse evangelho que transforma a forma como a gente olha para a necessidade das pessoas e nos força a olhar para o próximo como a nós mesmos, desse evangelho eu não me envergonho. Quando eu penso na história da igreja, para quem conhece um pouco mais, tem vários acertos, erros, mas existem fatos também. E não sei se vocês sabem, mas tudo começou na década de 80, quando alguns universitários assim viraram um para o outro e falaram assim: olha, a gente está vendo um monte de igreja, um monte de gente falando de Deus e tal, mas pouca gente pratica. Vamos praticar a Bíblia? Sem muita enrolação, vamos praticar a Bíblia. E aí o que eram pouquíssimos universitários, em poucos anos viraram dezenas, viraram centenas, viraram milhares. Em 5 anos, já tinha tanto discípulo lá nos Estados Unidos, começaram a enviar missões. Em 5 anos. Homens e mulheres começaram a largar seus trabalhos, largar suas famílias, inclusive, largar seu país para levar o evangelho para outras pessoas. Em 1987, ou seja, menos de 10 anos do início, tinham enviado essa missão para cá. Sabe quantas pessoas? 15. Sabe quantos falavam português? 2. E aqui estamos. Depois de 40 anos, nós somos mais de 100 mil discípulos, em mais de 170 nações, em mais de 700 igrejas. De alguns, a gente virou isso. Que mensagem é essa? Desse evangelho que transforma a forma como a gente sonha e repartimos esse sonho com as pessoas, eu não me envergonho. Mas e nossa geração? O que a gente tem feito? Sabe qual que é o maior medo? Meu maior medo, eu vou ser 100% sincero com a gente aqui hoje, tá? Vocês podem me pegar lá fora depois que eu falar isso. Mas meu maior medo é que a gente viva um quase evangelho. Sabe o que é um quase evangelho? Quase evangelho é assim: a gente chega na igreja, independente se a gente veio de dentro, se a gente cresceu aqui ou a gente veio de fora. Aí a gente, como universitário, a gente quer ter um estágio. Aí a gente vai lá e consegue o estágio. Aí depois a gente quer namorar. A gente vai lá e namora. Aí depois a gente quer ser efetivado no trabalho. Quero ter uma carreira. A gente vai lá, efetivado no trabalho, quer ter uma carreira. E aí a gente quer casar. A gente vai lá e casa. Aí a gente quer ter filho. Aí a gente vai lá e tem filho. Aí a gente precisa viajar e educar nossos filhos. Viajamos e educamos nossos filhos. E aí nossos filhos têm mais filhos, ou seja, somos avós. E aí quando a gente chega no final da nossa vida, a gente olha para trás, a gente vê e percebe que a gente viveu nossa vida exatamente igual. Qualquer pessoa que nunca teve um contato com Jesus viveu. Para esse evangelho, não me convida, que não vale a pena. Não vale a pena viver assim. Quem já ouviu Merli? Merli, a série da Netflix. Alguém já ouviu falar? Já viu? A Bia já conhece todos, mas tudo bem. Merli é uma série de filosofia, né? É um professor de filosofia que ajuda os alunos a verem a vida, a descobrirem sentido na vida, uns métodos um pouco menos ortodoxos, né? Essa série, peguei uma frase que eu achei genial, vou ler para vocês aqui. Fala assim: é muito frustrante não conseguir o que se quer na vida, não é? Mas o pior
É conseguir e saber que você tinha a ideia errada do que queria. Quem aqui já trocou de faculdade porque percebeu que tinha ideia errada do que queria? Sentiu um pouquinho da dor que é isso. Agora imagina você chegar no final da sua vida, você olha para trás, Deus bota um espelho na sua frente assim e fala assim: você gostou do que viu? Não. Esse é o meu maior medo para todos nós. E eu não estou falando que todo mundo tem que trabalhar para a igreja, tá? Não estou falando que todo mundo tem que ir para o mapa, todo mundo tem que ser missionário, não estou falando isso. Mas minha pergunta é: como você vive o Evangelho? Como você organiza a sua vida? Você organiza a sua vida segundo o Evangelho de Jesus Cristo? Ou você organiza o Evangelho segundo a sua vida? O que você faz? Porque sinceramente esse Evangelho aí não vale a pena para mim. A boa notícia é que sempre tem tempo da gente olhar para o Evangelho e se apaixonar com o Evangelho, amigos, irmãos. Quando eu penso em Jesus, é maravilhoso, ele sempre tem a mensagem certa, para a hora certa, numa linguagem certa que a pessoa entende, não é assim? Quando eu penso, por exemplo, em Jesus chamando os pescadores, os discípulos, o papo de Jesus não é academia, não é esporte, é pescaria, já pensou nisso? Jesus chega para eles: coloca a rede do outro lado lá que você vai ver milagre acontecendo. Vem comigo que vocês vão ser pescadores de gente. O papo de Jesus com Tomé, chamando Tomé, não foi teologia. Foi: vem cá, Tomé, toca aqui nas minhas feridas. Olha aqui, evidências. O papo de Jesus com a mulher samaritana não foi teologia também. Até começou com teologia, mas desembocou na busca da felicidade, na busca de sentido para a vida. Olha, vem cá, querida, você já teve 5 maridos, você está com o seu 6º. Quanto mais você vai ter para perceber que essa água que você está procurando, você não vai achar aí? Jesus é maravilhoso chamando a gente para viver o Evangelho. Quando eu penso no Evangelho, o que mais me toca é essa esperança viva de transformar a minha vida e a vida das pessoas ao meu redor. O Evangelho funciona. E você, o que te conecta no Evangelho? O que te atrai no Evangelho? Jesus tem sempre a resposta. E que bom que é assim, né? Porque no final não importa se você estuda educação física, assistência social, TI, administração, direito, não importa. Jesus, ele transita em todas essas áreas do conhecimento para falar individualmente com você. E melhor, antes disso, antes da gente ser advogado, ou protótipo de advogado, né, Felipe? Enfermeiro, professor, médico, dentista, tanto faz. Nós somos seres humanos que buscam sentido para nossas vidas. E é isso que o Evangelho traz para nós, de forma singular, individual e pessoal. Então, você ouviu a história da Paulinha aqui, né? Você ouviu também a história de Paulo, que escreveu a carta. Pessoas separadas por um lapso temporal de 2000 anos, mas conectadas com uma coisa: o Evangelho de Jesus. Então, se você quer conhecer mais sobre esse Evangelho do qual nós não nos envergonhamos, eu te convido a estudar a Bíblia, a conhecer o Evangelho segundo a palavra de Deus. E se você, que já conhece a Bíblia, que já vive em uma igreja, essa ou qualquer outra que for, e não vive o Evangelho, eu te convido a lembrar do que é Evangelho. Eu te convido a sair daqui e viver o Evangelho. E essa é a minha oração, para que todos nós aqui, todos nós, seres humanos, não só saiamos daqui conhecendo um Evangelho, mas vivendo por um Evangelho que não nos envergonhe. Amém. Obrigado.